Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula no nosso canal. E antes de falar sobre a aula, sobre o assunto da aula, e antes de pedir para rodar nossa vinheta, eu quero pedir a você que, se ainda não curtiu, curta o nosso canal, ative o sininho, porque além dessas aulas, a gente vai ter também a correção de atividades todas as quintas. Então agora, vamos à nossa vinheta. Miss Katie's English Classroom. Bom, depois da vinheta a gente fala sobre o assunto da aula. E dessa vez é o verbo there to be, o verbo haver no sentido de existir. O verbo there to be, ele tem uma coisa de especial, ele não é conjugado como os outros verbos. Ele é um verbo que no presente tem duas formas, a singular e a forma no plural, e no passado também tem duas formas, uma no singular e a outra no plural. Vamos saber como usar esse verbo? Primeiro de tudo, vamos entender quem é esse verbo there to be, que significa haver no sentido de existir. Gente, quando a gente fala assim, por exemplo, tem um passarinho cantando na janela, a gente usa o verbo there to be, porque é o ter de existir, de haver, né? Quando a gente pergunta para alguém, tem uma caneta em cima da mesa, me traz aí, quando a gente pede, a gente está usando o verbo there to be. Bom, como eu já disse antes, esse verbo ele não é conjugado como os outros verbos. Ele tem duas formas no presente que a gente vai conhecer agora, tá? Na forma afirmativa, ele é there is ou there are. There is no singular, there are no plural. Então vamos ao exemplo aqui, ó. There is a car in the garage. Então, tem um carro na garagem. There is a car in the garage. Quando eu passo para o plural, que é there are cars in the garage, a gente lembra que o artigo indefinido só é usado no singular. Então aqui ele some e fica assim: there are cars in the garage, quer dizer, tem carros na garagem. Essa é a forma afirmativa. Vamos agora conhecer a negativa. Vale lembrar que toda vez que a gente encontra o verbo to be, a gente segue as mesmas regrinhas. Quando a gente nega, o not vem depois do verbo to be. Então não vai ser diferente aqui no verbo there to be. Olha aqui. There is not a car in the garage. Ou there isn't, né? A depender da sua vontade, como você queira falar, você pode usar a contração do is com not, que é isn't. Então, não tem um carro na garagem. There is not. O not vem bem depois do verbo to be. There are not cars in the garage. A mesma coisa você pode dizer there are not ou there aren't, tá? Você escolhe. Então, o not também veio depois do verbo to be, que no caso agora, no plural, é are. Vamos à interrogativa. Seguindo as mesmas regrinhas do verbo to be, ó. Ele vem para frente para fazer a pergunta. Então, no singular, is there, e no plural, are there. Então vamos lá. Is there a car in the garage? Tem um carro na garagem? Are there cars in the garage? Tá vendo? Tem carros na garagem? Para perguntar, é só colocar o verbo to be no começo da frase. Tá legal? Quando a gente fala de passado, a gente usa as mesmas fórmulas, vamos dizer assim, né? Olha aqui. There was, para o singular, there were, para o plural. Então, there was a car in the garage. Havia um carro na garagem. There were cars in the garage. Havia carros na garagem. A mesma coisa, usando o verbo to be no passado. Tá vendo? Was, were. Was para o singular e were para o plural. Quando a gente nega, fazemos também
aquela mesma coisa de colocar o not depois do verbo to be. Então, there was not a car in the garage. Ou você pode dizer there wasn't, que é a contração do was com not. Então, não havia um carro na garagem. There were not cars in the garage. Não havia carros na garagem. There were not ou there weren't. Você vai escolher. E para perguntar, a gente só tem que fazer isso aqui, ó. Colocar o verbo, mais uma vez, na frente para fazer a pergunta. Então aqui, was there a car in the garage? Havia um carro na garagem? Ou were there cars in the garage? Havia carros na garagem? Pois é, pessoal, esse é o verbo there to be, tá? Que você acabou de conhecer. Por favor, baixe a atividade que está aí na descrição do vídeo, o link para você baixar. Faça a atividade, é uma atividade simples mesmo, só para você exercitar o uso do verbo. E vou deixar aqui para vocês uma surpresa. Em breve eu vou fazer uma apostila para você baixar com todos esses assuntos que a gente vai aprendendo, tá bom? Não se preocupe que lá para a 15ª aula você vai ter a primeira apostila da Miss Kate para baixar com os assuntos que a gente aprendeu. E então, gostou da nossa aula de hoje? Eu espero que sim. E não deixe de baixar a atividade, o link está aí na descrição desse vídeo. Faça a atividade e quinta-feira a gente se encontra na correção.